Boa tarde, torcedor atleticano. Já estamos ao vivo aqui direto do CT do Dragão, já presente para a coletiva de hoje, coletiva pré-jogo. Técnico Rafael Guanais, amanhã, 7h30 da noite, a estreia do tricampeão no Campeonato Goiano, Atlético e Jataiense no estádio Antônio Ascioli. Poucos repórteres hoje aqui para fazer a coletiva do treinador, do professor Rafael Guanais. Vamos com 2 perguntas para cada, começando por você, Jânio. Bom dia, professor Jânio, Jornal Popular. Começo justamente um pouco da colocação citada aqui. O que é para o Atlético defender o título e buscar o inédito tetracampeonato? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso torcedor também. É um privilégio estar aqui. Uma história nova que se inicia, independente daquilo que foi feito no passado. A gente está muito concentrado naquilo que é o nosso hoje, aquilo que a gente quer construir passo a passo. Competição inicia, então aqui no Brasil, pouco tempo de pré-temporada para a maior parte dos clubes, né, para o Atlético, para os clubes que estavam na Série A, clubes da Série B. Então, mesmo assim, a gente procurou aproveitar bem essa preparação, esse tempo de preparação, e sabemos que temos um longo caminho pela frente e que a gente precisa fazer o nosso melhor, independente das circunstâncias, independente daquilo que a gente possa ter de dificuldade, mas a gente quer focar muito no nosso dia a dia, pensar jogo a jogo, para que a gente possa construir uma história bonita ao final do Campeonato Estadual. Boa tarde, professor Igor Oliveira, Rádio Band News FM, Feras do Esporte. Professor, toda estreia traz aquele friozinho na barriga. Eu acho que a pressão é ainda maior no Atlético, justamente por estar defendendo, né, essa hegemonia de 3 vezes campeão goiano. Como que o senhor tem trabalhado o mental desses atletas em cima disso? E também o que o senhor estudou da equipe da Jataiense para esse jogo? Boa tarde, Igor. A gente fala muito sobre... Eu tenho escutado muito sobre pressão, né? Então, na verdade, é uma competição que se inicia e que a gente tem o privilégio de poder disputá-la, né? Tem outros times também que estão disputando e vão buscar também, vão buscar resultados, vão buscar títulos. A gente não consegue disputar a final da competição agora. A gente precisa construir classificação, jogo a jogo, para que aí sim a gente possa se credenciar. Então, como eu falei, aquilo que aconteceu no passado não nos credencia aquilo que é o futuro. Nós temos que construir, nós temos que trabalhar muito. Aqui se trabalha muito, eu gosto de trabalhar muito. Então, aquilo que cabe a nós está sendo feito, né? Ainda é uma equipe em formação, temos ainda jogadores para chegar, alguns jogadores que saíram também. Então, é muito prematuro a gente ficar já pensando em pressão e etc. Isso, como eu já falei em entrevistas anteriores, isso é inerente da profissão, é inerente de um clube como o Atlético. Então, não adianta a gente ficar focando em situações externas. A gente tem que focar no nosso dia a dia, focar naquilo que a gente precisa construir. Temos uma equipe em construção. Então, do jogo amistoso para esse próximo jogo, a gente quer ter evolução e sei que haverão problemas, haverão situações para a gente arrumar. Não vai ser ainda a nossa versão mais forte, mas a gente quer ter um bom pontapé inicial. A gente quer aproveitar ao máximo cada jogo, porque cada jogo, na minha cabeça, num campeonato estadual como é curto, ele passa a ser de vital importância, pensando principalmente na tabela de classificação. E aí a gente estudou os amistosos da Jataiense, a gente conseguiu recolher algumas informações. Nesse começo é realmente algo mais difícil da gente ter algo concreto, mas a gente conseguiu recolher, o Davi, o departamento de análise ali conseguiu recolher algumas imagens, a gente poder estudar. Conheço o Jean, o treinador deles também, conheço alguns jogadores da equipe deles. Então a gente tem uma ideia do que possa acontecer, uma equipe que está treinando há mais tempo que nós, mas a gente quer dentro de casa, obviamente que sempre respeitando a todos, mas fazer um grande jogo, né, como eu falei, com situações que a gente sabe que nós teremos que evoluir, mas podendo ter um bom pontapé inicial para que a gente possa fazer uma grande competição e corresponder a essa expectativa gerada. Professor, os regionais têm sido muito criticados, né, principalmente pela imprensa, né? Comenta-se que já não são rentáveis, que
São jogos um atrás do outro, assim, acabam atrapalhando os projetos dos médios e grandes clubes. Na tua visão, o regional agora ele é movido mais pela rivalidade entre os clubes? Como é que o senhor encara essa situação e o que o regional significa para você? O calendário brasileiro, de uma forma geral, ele deveria ser pensado com um pouco mais de carinho, né? Especialmente em relação a tempo de descanso e tempo de preparação, né? O treinamento ele é extremamente importante para que a gente possa ter os melhores resultados, né? E eu estou falando principalmente para mim como treinador, que sou cobrado constantemente por performance, por resultado, e não necessariamente os treinadores têm o tempo condizente para que isso realmente, para que a expectativa se torne realidade. Mas mesmo assim, né, como foi um desafio dado, um desafio que eu aceitei, poderia também ter esperado e não ter trabalhado no campeonato estadual, mas eu aceitei esse desafio, acredito nos jogadores que aqui estão, acredito em toda a equipe de trabalho, e ao mesmo tempo eu sei que ainda é começo de competição, tem uma estrada para a gente seguir, e a gente quer construir cada tijolinho dessa estrada, cada passo que a gente precisa dar. Professor, na sua resposta à minha pergunta, você mesmo falou que o elenco do Atlético é um elenco que ainda está em construção. A gente vê aí que faltam algumas opções, principalmente no ataque pelos lados. Recentemente eu vi nos treinamentos o Shailon atuando nessa função. É possível Arauz e Shailon jogarem juntos? E já em cima disso, recentemente também, até o presidente Adson Batista confirmou aí uma possível saída do goleiro Ronaldo, mas ele tem treinado também na sua equipe titular. Quem hoje é o goleiro que você enxerga mais preparado para assumir a meta do Dragão, Ronaldo ou Anderson? Vou começar pela segunda. Os dois goleiros são goleiros titulares. O Ronaldo tem uma história de muito respeito aqui no clube. É um jogador extremamente vencedor e que a gente respeita muito e, obviamente, que é extremamente qualificado para estar na meta do Atlético. E, da mesma forma, o Anderson, que chegou agora e vai construir a história dele com o tempo. Independente de quem vai iniciar ou se a gente vai fazer algum tipo de revezamento, um dia de cada vez a gente tem isso planejado, então os dois podendo figurar como titular do time, e enquanto estiver trabalhando aqui, tendo o aval do presidente Adson, os jogadores que estiverem trabalhando, eles estão disponíveis para que a gente possa optar. Qualquer coisa diferente disso, o Adson vai me notificar e a gente vai tomar as decisões em cima daquilo que é a prioridade relacionada ao clube. E em relação às posições, a gente vai para essa primeira rodada com algumas dificuldades mesmo, justamente porque a gente ainda não tem o nosso elenco formado, mas não adianta chorar, não adianta ficar reclamando ou ficar colocando muleta. Pode sim jogar Shailon e Arauz, não sei se do começo, não sei se no decorrer do jogo. Então, nós vamos saber, eu ainda não sei com quais jogadores que eu vou poder contar para a primeira rodada. Então, a gente tem preparado algumas alternativas. O importante é a gente estar com a cabeça e com o coração no lugar certo, para que a gente possa fazer o nosso melhor diante das condições que nós temos nesse primeiro momento. Então, não tem muletas, o que a gente quer é aproveitar bem essa oportunidade, fazer as melhores escolhas. Eu estou conhecendo, já conhecia à distância, estou conhecendo de trabalhar junto, tenho a facilidade de ter o Anderson e o Luciano, que acabam me cercando de bastante informação por já ter o conhecimento maior dos jogadores. Então, o que a gente quer nesse momento é fazer algumas coisas bem feitas, procurar ser simples, pragmático, para que a gente possa, nesses curtos espaços de tempo, fazer o nosso melhor para que a gente possa trazer os resultados e, com esses resultados, a gente ir ganhando tempo para ir construindo a melhor versão do Atlético para 2025. Técnico Rafael Guanás, muito obrigado, bom trabalho e bom jogo para nós amanhã. Estreia do Dragão contra a equipe da Jataiense no Antônio Ascioli. Valeu, torcedor atleticano! Living in the moment, I ain't worried about none. I'm straight chillin', back against the wall, too acquainted with the feeling. Like I lost the mark, find a way if I'm willing. Only fear God, not sweating his lost children. Price on my head, exported a few trillion. Doing side missions, whatever I'm feeling. I'm built different, cruise with no
sun shining on me, boy, I'm indifferent. Go!